Antes de começarmos o vídeo, vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever e nos abençoar com o seu like. Dos 12 apóstolos chamados por Jesus, 10 morreram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor, tirou sua própria vida, mas o último apóstolo a morrer teve um destino muito diferente. O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, escritor de alguns dos livros do Novo Testamento, e é geralmente conhecido na tradição cristã como discípulo amado. João era filho de Zebedeu e Salomé, sua mãe. Seu irmão Tiago também fazia parte do grupo dos 12 discípulos de Jesus. Possivelmente, Tiago era mais velho que João, pois ele é sempre mencionado primeiro nos evangelhos. O apóstolo João era pescador de profissão. Seu pai era um homem próspero no negócio da pesca, pois tinha alguns empregados. João seria o mais jovem dos 12 apóstolos, provavelmente com cerca de 24 anos na época do chamado de Jesus. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João era seguidor de João Batista. João teve um primeiro encontro com Jesus e, após um curto período, tornou-se um de seus discípulos regulares. Alguns eventos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre a personalidade, o caráter e a aparência de João. Em uma ocasião, o Senhor Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão e, muito provavelmente, essa designação apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Isso indica que, normalmente, eram homens com emoções controladas, mas, em certas situações, a raiva se manifestava rapidamente. Um exemplo disso pode ser visto quando os habitantes de uma aldeia samaritana recusaram-se a hospedar Jesus. Naquela ocasião, os dois irmãos imediatamente sugeriram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Em outro momento, alguém que não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos de Jesus estava expulsando demônios. João, então, foi reclamar com o mestre, dizendo: Vimos um que, em teu nome, expulsava demônios e não nos segue, e lhe o proibimos. Embora tal declaração aponte para um temperamento forte, também indica o profundo amor e grande lealdade que o apóstolo João e seu irmão tinham pelo Senhor Jesus. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele caminhava com Jesus diariamente. Na grande noite da ceia do Senhor, ele foi quem reclinou no peito de Jesus e perguntou pessoalmente sobre a identidade do traidor. João foi incumbido pelo Senhor Jesus com o maior número de responsabilidades e estava presente em quase todos os momentos e eventos narrados no Novo Testamento. Destacamos 3 ocasiões importantes no ministério de Jesus em que João estava presente. Primeiro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Segundo, na época da transfiguração. E terceiro, durante o período em que Jesus estava no Getsêmani. Além disso, o evangelista Lucas também nos informa que João e Pedro foram os 2 encarregados pelo Senhor Jesus de cuidar dos preparativos para a refeição da Páscoa ou a última ceia do Senhor. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a tarefa de cuidar de Maria, sua mãe. Após a ascensão de Jesus, João estava em Jerusalém, na assembleia de cerca de 120 discípulos, quando Matias foi escolhido por sorteio e foi contado com os outros 11 apóstolos. João estava presente no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, que resultou na adição de 3.000 pessoas à congregação naquele dia. Após a morte de Estevão, às mãos dos judeus irados, surgiu uma grande perseguição contra a congregação em Jerusalém, e os discípulos foram dispersos, mas João, juntamente com os outros apóstolos, permaneceu em Jerusalém. Avançando em idade, temos João, que testemunhou a crucificação, a ruína do majestoso templo e foi preso várias vezes, pois sua pregação convertia dezenas de pessoas ao cristianismo. Mas os doutores da lei estavam cada vez mais cheios de ódio contra João por sua fidelidade à causa de Cristo. Eles declararam que nada adiantaria contra os cristãos enquanto o testemunho de João soasse nos ouvidos do povo. Para que os milagres e ensinamentos de Jesus fossem esquecidos, a voz de João teria que ser silenciada. Como os outros apóstolos, João sofreu muitas perseguições durante sua vida por pregar a palavra de Deus. Por volta do ano 81 d.C., o imperador romano Domiciano emergiu e começou a exigir adoração à sua pessoa como o próprio Deus.
Este foi o primeiro imperador a, de forma objetiva, perseguir os cristãos, pois aqueles que se recusassem a adorá-lo como Deus eram açoitados, presos e mortos. Domiciano convocou João a Roma para ser julgado por sua fé perante as autoridades. As virtudes do apóstolo foram manchadas por falsas testemunhas que o acusaram de ensinar heresias e ser um deus. Por essas acusações, João foi preso e condenado à morte. João foi levado ao centro do Coliseu, onde centenas de pessoas aguardavam sua execução. Ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu fiel servo, e nenhum cabelo seu foi queimado, da mesma forma que preservou a vida dos 3 hebreus na fornalha ardente. Naquele momento, a multidão se ajoelhou e deu glória a Deus. O imperador Domiciano, espantado com o grande milagre, não ousou fazer uma segunda tentativa contra a vida de João. A mão da perseguição recaiu novamente sobre o apóstolo e, por decreto do imperador, João foi banido para a ilha de Patmos, condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Alguns historiadores argumentam que Patmos era uma ilha-prisão sob o domínio do Império Romano e apenas os prisioneiros mais perigosos eram enviados para lá. Nesse caso, ainda serviria como um tipo de prisão de segurança máxima na época. Os prisioneiros na ilha de Patmos eram forçados a trabalhar exaustivamente até morrerem. Os inimigos de João pensaram que sua influência não seria mais significativa e que ele morreria de privação, trabalho forçado e sofrimento. Mas, para o servo de Deus, sua morada solitária tornou-se a porta para o céu. João tinha a companhia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos celestiais. Deles, ele recebeu instruções para transmitir às igrejas para todos os tempos vindouros. Após a morte do imperador Domiciano, João pôde deixar a ilha de Patmos e voltar para Éfeso, onde pregou até morrer de causas naturais. Alguns escritores afirmam que o apóstolo João morreu em uma idade tão avançada que, em seus últimos dias, teve que ser carregado para as reuniões cristãs. A atenção de muitos pastores prega sobre este milagre no caldeirão de óleo fervente, mas não há um versículo bíblico que nos dê base para dizer que João foi jogado no caldeirão de óleo antes de ser levado para a ilha de Patmos. O que temos neste caso é apenas a tradição dos chamados pais da igreja da época afirmando isso. A história de João nos fornece uma ilustração de como Deus pode usar trabalhadores idosos. João foi exilado na ilha de Patmos quando muitos o consideravam uma cana velha e quebrada, cujo tempo de serviço ao reino de Deus já havia passado. Embora banido das cenas de sua vida diária, ele não deixou de dar testemunho da verdade. Mesmo em Patmos, ele fez amigos, e acima de tudo, ganhou almas para o reino de Deus. E você? Tem falado sobre o Senhor Jesus com as pessoas ao seu redor? Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Participe conosco. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos, pois eles têm sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto brilhar sobre você e te mostre misericórdia. Que Ele levante o seu rosto sobre você e te dê paz. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.